Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Meu nome é Everton, faço parte da Igreja Batista Imperial, localizada na comunidade do Coque, no qual tenho contribuído e ajudado e servido a juventude e a igreja em geral também. Eu sou seminarista, fazendo seminário no 5º período, e Deus tem me ajudado também a permanecer firme, né? Então, é um prazer muito grande, agradeço a oportunidade de estar com vocês, pelo convite de Keninha, de poder trazer uma reflexão, poder trazer um pouco da Palavra de Deus que possa contribuir nesse mês da juventude no qual nós estamos sendo muito desafiados. Acredito que você já foi muito desafiado a partir das outras mensagens que já chegaram até você, então com esse tema, né, muito relevante, permanecer, e com essa divisa de Atos que traz dois parâmetros, né? Traz o parâmetro de Paulo, que sai de uma cidade onde ele curou um aleijado por causa da sua fé. O texto deixa bem claro isso. E depois ele volta para exortar os irmãos naquela cidade, né? Porque naquela mesma cidade onde ele curou o aleijado, o coxo, as pessoas queriam tornar eles deuses, e ele e Barnabé, e aí ele e Barnabé diz o seguinte: não, irmãos, se rasga as suas vestes. A palavra de Deus diz que ele rasga as suas vestes e diz: não, irmão, nós não somos deuses, nós somos homens igual a vocês, né? E aí eles vão embora, e depois de ser apedrejado, Paulo, em outra cidade, Paulo resolve voltar para aquela cidade, para os irmãos que haviam se convertido, crido no Evangelho, no cristianismo, em Jesus de Nazaré, né? Pudesse ser exortado e pudesse também estar firme na palavra, né? Então, vamos ler o texto, vamos para o texto. Vou ficar nesse mesmo texto que vocês já estão estudando, que é a divisa de vocês, que encontra em Atos 14, 22, beleza? Então, vamos ler a partir do 21, que é que diz a palavra de Deus a partir do 21. Primeiro vamos orar rapidinho. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir a Tua Palavra, poder refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Então, nos ajuda, Senhor, a refletir, que possamos aprender cada dia mais com a Tua Palavra, para que possamos ser instrumento do Senhor de mudança, de transformação e de cuidado, Pai. Então, nos ajuda a permanecer firme no amor, na graça e na compaixão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Atos 14, do 21, que diz o seguinte: e depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Talvez na sua outra versão tem permanecer na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E aqui Paulo traz um primeiro ponto que eu queria tratar com você nessa manhã, que Deus falou no meu coração. O primeiro ponto é renovar o ânimo dos discípulos. Como nós temos vivido nesse tempo, né? Nesse tempo tão desafiador, tão de pandemia, temos passado por muitas dificuldades emocionalmente, né? Fisicamente, por causa desse vírus. Mas Paulo traz uma reflexão nisso. Primeiro, Paulo diz, renovando o ânimo dos discípulos.
Quanto tempo nós temos gasto ajudando as pessoas que estão ao nosso lado, renovando o ânimo, compartilhando a vida que há dentro de nós, né? E Paulo faz isso. Paulo diz, isso tudo aqui vai passar, beleza? Mas permaneça, né? E aí traz esse pensamento de nós podemos ajudar os nossos irmãos, sabe? Existe dois meios. Existe um meio de você ajudar e você ficar calado e você não ligar. Então, é pior do que aquele que não faz, entendeu? Então, quanto tempo nós temos gasto? Esse é o primeiro ponto. Quanto tempo nós temos gasto? Quanto tempo temos gasto animando os irmãos que estão ao nosso lado, né? Nessa caminhada de servir as pessoas e de continuar firme na palavra e exortando também. E aí o segundo ponto, Paulo traz a questão de exortar. É muito claro isso, para a gente exortar, mas com o discipulado. E Paulo faz isso. Paulo não só exorta de longe, Paulo exorta e caminha com as pessoas. Então, Paulo traz outro ponto para a gente. Não basta apenas nós exortarmos uma pessoa de longe, dizer, você precisa repensar sobre isso, o que é que você está fazendo e tal. Não, é necessário que nós exortemos as pessoas, mas que nós também estejamos como Paulo. Paulo volta para aquela cidade. Depois de ser apredejado na cidade anterior onde ele estava, Paulo volta para Listra para exortar os irmãos. Talvez aqui no texto seja Paulo trazendo a memória do que eles estavam querendo fazer. As outras pessoas estavam querendo tornar eles deuses. E aí eles, como falei, eles rasgam suas vestes e dizem, não, nós somos homens igual a você. Nós servimos, né, como se Paulo estivesse dizendo, nós servimos a um Deus. E esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, se chama Jesus de Nazaré, né? Então, esse pensamento da gente exortar caminhando junto, sabe? E o segundo ponto é a gente deixar ser exortado, sabe? Se deixar, porque muitas vezes a gente não quer ser exortado, né? Muitas vezes a gente não quer ser corrigido. Muitas vezes nós não queremos isso, porque dói, né? Porque fere isso. Então, pense sobre isso. Se deixe ser exortado e se deixe ser instrumento de Deus para exortar as outras pessoas, beleza? O terceiro ponto é permanecer na fé. É claro, quando Paulo diz isso, Paulo como nós dizemos, tem toda a bagagem para falar sobre permanecer na fé. Porque Paulo foi apredejado. Paulo, quando está preso, ele escreve a carta a Timóteo, ele diz o seguinte, o que aprendesse de mim e viste, fosse testemunhas de mim, também fazei, entendeu? Em Gálatas ele vai dizer, em mim, trago em mim as marcas do Evangelho, né? Trago em mim as marcas do Evangelho. Então, Paulo tinha muita bagagem para falar sobre isso. Permaneça na fé, né? Tudo pode passar, as dificuldades virão. Seguir a Jesus não é nada fácil, né? Não vai ser mar de rosas, né? Andar com Cristo nunca vai ser mar de rosas, mas permaneçam firmes, né? Sabe que a palavra de Deus diz que Jesus dizendo aos discípulos, se as minhas palavras permanecerem em vós, certamente serás os meus discípulos. Então, em João, Jesus fala sobre isso, né? Em João, em Lucas, Jesus fala sobre isso, sobre as palavras dele permanecer em nós. Então, quanto tempo nós temos, e aí uma pergunta para nós, quanto tempo nós temos gasto buscando na palavra para que nos dias maus, para que nos dias difíceis,
nós encontremos abrigo. Seguir a Cristo e ser discípulo de Jesus não vai ser fácil, é claro isso. A plena vida que nós encontramos em Cristo nos faz entender que não é o Senhor maior que o servo. Então, se o meu Senhor passou por dificuldades, passou por tribulações, mas venceu o mundo, certamente nós iremos passar também. Sabe? Nós iremos passar por isso, qualquer dificuldade que nós venhamos enfrentar. Mas primeiro a gente tem que permanecer na palavra. E não é permanecer na palavra no que eu quero acreditar ou no que eu quero ouvir. É permanecer na palavra no que Deus está dizendo. Jesus diz isso, Jesus diz, não é o servo maior do que o Senhor. Então, se o Senhor passou por dificuldades, certamente nós iremos passar. Mas no final, Jesus, lá em Mateus, Jesus diz o seguinte, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, tenhamos bom ânimo nesses dias difíceis, nesses momentos que nós estamos vivendo de tribulação, de dificuldades. E olhando para o texto, Paulo diz isso, Paulo diz que em meio a muitas tribulações, nos é necessário para entrar no reino de Deus. E aí, Paulo diz isso lá para o pessoal de Listra. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: fique de boa, passe pelas tribulações, pelas dificuldades, sabe? Passe por isso, porque certamente o Senhor vai nos ajudar a perseverar, perseverar e permanecer na fé. Então, que Deus nos abençoe nisso, permaneça na fé, permaneça firme em meio a todas as dificuldades que vêm acontecer, que vai acontecer. E seguir a Jesus nunca vai ser, como eu falei, um mar de rosas. Não é o Senhor, como eu falei, maior que o servo. Isso aí foi Jesus que falou. Não é o Senhor maior que o servo. Então, permaneça firme, continue exortando, se deixando ser exortado e continue renovando o ânimo das pessoas que estão ao seu redor, sabe? É muito fácil, em meio às dificuldades, nós nos abaixarmos a cabeça. Mas o melhor é saber que à noite o choro, como diz, pode durar a noite, mas a alegria virá pela manhã. E que Deus abençoe sua vida, que Deus traga a você aquilo que Ele quer fazer em você e através de você, você que é jovem, você que é adulto. Nós estamos falando sobre o mês de jovem, e aí Provérbio diz isso, Provérbio diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, jovem, para mim não foi fácil, sabe? Eu queria só dar esse exemplo. Para mim, eu aprendi da pior forma possível aos meus olhos, porque aos olhos de Deus nunca existe pior. Deus tem sempre o melhor pra gente, mas aos meus olhos eu aprendi nas piores dificuldades. Com um acidente que eu tive, o meu primeiro pensamento foi, eu tive um acidente de moto, eu estava indo trabalhar, tudo certinho, o carro bateu em mim, eu caí dentro de um canal, e graças a Deus saí dentro do canal. Deus tinha colocado pessoas ali para me ajudar naquele momento. Na frente do canal tinha uma obra, e Deus colocou pessoas ali, as pessoas me tiraram e eu só tive arranhões, E aí, mas passei por muitas dificuldades, no sentido de financeiramente, e no sentido de poder estar sem poder fazer nada. E como eu fui levado para o hospital, e aí lá no hospital o médico acabou não me dando atestado nem nada, e eu estava sem condições de trabalhar, e eu passei 15 dias em casa, mesmo sem estar quebrado, sem nada, mas com muitos arranhões e escoriações, só graças a Deus.
Mas aí, quando eu fui para a empresa disse, não posso fazer nada por você. Eu disse, tudo bem, meu Deus já fez tudo por mim. E eu aprendi através dessa dificuldade que eu deveria permanecer buscando o Senhor. E foi o tempo que eu digo a Deus que, Senhor, foi o tempo que eu mais cresci, sabe? Foi o tempo que eu mais busquei ao Senhor em meio às dificuldades. E isso é natural do ser humano. Mas a palavra de Deus dizia o seguinte, veja os lírios do campo, nem colhem, nem semeiam, nem plantam, mas todos os dias eles têm seu alimento. Então o Senhor também cuida de vós. E aí eu fui aprendendo com isso, vinha para a igreja, tudo quebrado, mas vinha e continuei permanecendo firme. Então, Senhor, o Senhor quer isso para mim? Então, me ajude nisso, me ajude a crescer, me ajude a permanecer firme. E aí eu busquei, e graças a Deus, aquilo ali, naquele tempo que eu passei, Deus supriu todas as necessidades, era aluguel, era medicamento, eu senti muito cuidado de Deus sobre tudo isso, entendeu? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus traga a firmeza e que você busque a firmeza de permanecer firme na obra, permanecer firme no amor e permanecer firme na fé, tá bom? Um bom dia, vamos orar rapidinho. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Mais uma vez nós te agradecemos por poder abrir a tua palavra, poder refletir e poder compartilhar, Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter bom ânimo e a renovar o ânimo das pessoas que estão ao nosso lado, a exortar as pessoas e ser exortado, assim como foi Paulo, assim como Paulo falou, que o Senhor nos ajude também, Senhor, a permanecer firme em meio a todas as dificuldades que nós temos enfrentado, mas que nós também, Senhor, possamos nos colocar em Tuas mãos nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, nos colocar em Tuas mãos para continuar sendo um instrumento do Senhor, para levar vida às pessoas e transformação através de nós, através daquilo que o Senhor fez em nós. Então, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus